Olá pessoal, aqui é o professor Leonardo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Bom, nessa videoaula a gente vai criar um cadastro, ok? Uma telinha de cadastro. E, bom, nesse caso vai ser o cadastro de alunos, mas pode ser um cadastro de qualquer coisa, tá? Então a gente vai fazer aqui uma telinha de cadastro responsiva, né? Uma telinha de cadastro onde a gente consiga aí a ter um resultado responsivo. Então, para a gente ter uma ideia do que a gente vai ver, tá? É mais ou menos isso aqui, ó. Então, aqui é a tela, ok? Que a gente vai trabalhar. Então, primeiro a gente vai ter essa telinha primária e depois a gente vai ter aqui a parte de cadastros, tá? Quando eu digo responsivo, se a gente destacar essa tela aqui do navegador, tá? Então, por exemplo, aqui está a nossa tela. A gente pode ver que, independente do tamanho da tela do dispositivo que a gente esteja utilizando, a tela ela se adapta, ok? Ao tamanho da tela do dispositivo. Ó. Então, se a gente estiver num tablet, então mais ou menos aí desse tamanho aqui, a gente vai conseguir utilizar normalmente, tá? Se a gente estiver num celular, provavelmente alguma coisa assim, tá? Então a gente vê aqui que a gente consegue também utilizar normalmente. É claro que aqui a grid ela dá uma desconfigurada, porque a grid a gente tem como configurar quais campos serão mostrados, por exemplo, quando eu tiver um celular. Talvez não haja a necessidade de mostrar tudo isso. Tudo isso é configurável, ok? A gente não vai ver isso nessa videoaula, mas é possível fazer. O menu, ele fica aqui no cantinho e a gente conseguiria aí utilizar todo o nosso cadastro. Bom, para fazer esse cadastro, o que nós vamos fazer? Só para a gente ver aqui a tela funcionando, vou jogar de novo aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui um registro já, Maria. Eu vou registrar um outro, por exemplo, João, onde o CPF ser qualquer número, o RA também. O sexo a gente vai selecionar através do select, né? Componente HTML, masculino, o telefone e o endereço, por exemplo. Ao salvar, ele é salvo no banco de dados e vem aqui para a nossa lista, ok? Eu posso alterar esses dados, por exemplo, eu vou alterar esse número de telefone aqui do João. Então, eu clico em editar, os dados são carregados aqui em cima. Eu venho aqui em telefone, e aí eu posso colocar, por exemplo, 44 5566 4455, um exemplo. Ok. Então, eu fiz a alteração aqui. Clico em salvar. Foi alterado aqui o número de telefone, ok? Então eu consigo inserir, consigo listar os dados aqui, ok? Consigo editar, conforme a gente viu, e eu consigo excluir. Por exemplo, eu não quero mais usar Maria, vai aparecer uma mensagem, ok? Deseja realmente deletar o aluno Maria? Se eu cancelar, ele não deleta. Se eu clicar em OK, o registro foi excluído, ficou somente o João. Ok? Então aqui é uma telinha simples, tá? Navegação aqui em cima. E é isso aí que nós vamos fazer. Bom, para que funcione corretamente, da maneira responsiva a nossa tela, a gente vai usar um framework, tá? Um framework é muito conhecido aí para quem desenvolve sites e sistemas web, que é o Bootstrap, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é
baixar o Bootstrap. Para isso, basta digitar aí Bootstrap e clicar no primeiro link. Nós já vamos ter acesso aí à tela do Bootstrap, ok? Bom, antes de baixar, a gente tem que criar a estrutura do nosso projeto. Então, para isso, nós vamos vir aqui dentro da pastinha WAMP, né? Quem tiver aí com o WAMP instalado, www. Vou dar um botão direito, novo, ok? Pasta. Essa pasta eu vou chamar de cadastro, somente, ok? Somente cadastro. Dentro dessa pasta, que é o nosso projeto, vai ficar toda a estrutura aí do nosso projeto. Então, eu não vou mais criar nenhuma página aqui dentro direto, a não ser o Bootstrap. Então, eu venho aqui em Bootstrap, clico em Download Bootstrap e clico aqui em Download Bootstrap. Vou selecionar a pasta que eu acabei de criar, então cadastro, e vou salvar o Bootstrap lá. Ok. Vamos lá. Vimos que agora dentro de cadastro tem uma pasta zipada, né, chamada Bootstrap. Botão direito, extrair aqui, para quem tiver o WinRAR aí, né? Senão é só descompactar a pasta aqui dentro. Pronto. Esta pasta compactada eu posso apagar. Clico aqui dentro, seleciono todos esses arquivos, copio e colo aqui fora. Essa aqui, que era a pasta que continha esses arquivos, eu posso apagar agora. Ficando apenas assim, CSS, fontes e JS. Então aqui a gente tem o JavaScript, tá, do Bootstrap. A gente tem fontes, ok? Que são as fontes que o Bootstrap usa. E CSS, que são os arquivos CSS que o Bootstrap utiliza. Então, esses são os arquivos de estilo do Bootstrap, que vai deixar aí a nossa tela de cadastro com essa aparência aí mais bonitinha e tudo mais, né? Fica aí uma tela mais elegante, ok? Tudo isso é o estilo do Bootstrap. Para saber mais sobre o Bootstrap, aconselho que vocês estudem a documentação do Bootstrap, que está aqui na tela. Clicando em CSS, vocês vão ter acesso aí a toda a documentação, o que faz cada tag do Bootstrap, ok? E aí vão ter aí uma boa ideia de como utilizar o framework. Ok. Próximo passo. A gente pode observar aqui no projeto que o Bootstrap ele usa o JavaScript, né? Então, ele tem aqui bootstrap.js, o bootstrap.min, tá? E tudo mais. Então, esse arquivo ele vai fazer uso, tá, de uma biblioteca JavaScript chamada jQuery. O próprio bootstrap.js vai precisar do jQuery, tá, que é uma biblioteca JavaScript. Eu não vou entrar em detalhes sobre JavaScript agora. O importante é saber que precisa desse arquivo, ok? Então, o que nós vamos fazer? Temos que fazer o download desse cara. Então, nós vamos vir aqui, vamos digitar jQuery, ok? Clica aqui em jQuery. E aí, basta fazer o download, aqui, download. E como é que nós vamos fazer o download? Aqui eu tenho o jQuery 1.x, né, que é a versão 1. E aqui a versão 2 do jQuery. Ó. jQuery 2 tem a mesma API do jQuery 1, mas não suporta o Internet Explorer 6, 7 ou 8. Okay? Então, se o projeto for desenvolvido para rodar nesses browsers, melhor usar o jQuery 1. Como não é o nosso caso, vamos fazer o download da versão 2. Então, eu posso fazer o download da versão comprimida, da versão descomprimida, o mapa de arquivos ou as notas de lançamento. Tá? Nós vamos baixar a versão comprimida mesmo, compressed. Então basta clicar aqui
ele vai mostrar essa tela. Já estamos aqui no cadastro, basta vir em JS e salvar. Okay. Então agora no nosso projeto, além do Bootstrap JS, a gente tem o jQuery 2.1.4.min.js. Ok? Muito bem. Ok, nesse ponto a gente já está aí com o nosso projetinho basicamente pronto. Né? O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o meu Sublime, File, Open Folder e vou navegar aqui até o meu cadastro. Tá? Cadastro. E é essa pasta aqui que eu quero abrir. Cadastro. Seleciono. Está aqui o nosso arquivo. Clico aqui na pasta raiz. Ok? E vou fazer o seguinte. File. New File. Opa. Tá aqui. E vou dar um Ctrl S. Pronto. Cadastro de alunos não. Cadastro. Ok? É aqui que eu quero salvar. E eu vou salvar como index.php. E aqui eu vou colocar o meu PHP file. Ok. Salva. Tá aqui o nosso index. Essa é a nossa página aí principal do nosso site. Então a gente já pode vir aqui no navegador. Já podemos vir aqui. Clicar em localhost. No meu caso eu coloco a porta 8080 porque eu direcionei o meu servidor para 8080 e vou vir aqui em cadastro. Tá? Então, barra cadastro. Tá aí. Essa é a página principal. E aqui agora a gente vai começar a desenvolver o nosso site, nosso cadastro. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar, tá, a estrutura do nosso navegador aqui em cima, a nossa barra de navegação. A ideia dessa aula é falar mais sobre a parte do PHP, então não vou entrar em detalhes na questão do Bootstrap, então eu simplesmente vou colar o código necessário aqui do Bootstrap, depois vocês analisem com calma a questão do Bootstrap, ok? Vamos lá. Ok, então tá aqui o código, eu vou tentar aumentar um pouquinho a fonte, ok? Bom, então aqui a gente tem uma estrutura HTML bem simples, né? Temos o charset, o title, né? Aqui a gente tem um container, dentro do container row clear fix, call md12, navbar, bom, aqui toda essa estrutura já começa a entrar aí com o Bootstrap, ok? Então tudo isso aqui é utilizado pelo Bootstrap, ok? Eu vou vir aqui, ó, vou apagar essas duas chamadas aqui, a gente já vai entender por quê, ok? Salvo o arquivo. Então tá aqui o nosso HTML padrão. Se a gente der uma olhada nesse arquivo agora, basta vir aqui, atualizar. Olha aqui o que a gente tem. Então a gente já tem aí uma estrutura, né, bem diferente aí dessa estrutura aqui. Ó. A ideia é que fique assim, tá? Então a ideia é que fique assim. Bom, não está assim, porém a gente vê aqui que tem o home, tem o cadastro de alunos, aqui tem o home, tem o cadastro de alunos, né? Tem cadastro de alunos, tem um botão de navegação. Esse cadastro de alunos aqui seria esse aqui, ó, esse texto aqui. Cadastro de alunos aqui, que seria esse título. Tá? Pode ver que a fonte está diferente aqui, ó. Aqui é uma fonte cursiva, aqui não. Sistema desenvolvido durante a disciplina de linguagem de programação. Tá? Essa videoaula está sendo feita para a turma de linguagem de programação da Faculdade de Maringá.
Então, a gente colocou esse texto aqui, tá bem diferente. Como é que eu faço para deixar a tela desse jeito? Bom, aí é estilo, né? CSS. Como a gente está usando o Bootstrap, a gente vai simplesmente apontar o nosso index.php para a folha de estilo CSS, e aí sim ele vai ficar com essa cara aqui automaticamente, ok? Então, para isso, eu volto aqui no meu código e eu vou colocar alguns links aqui. Link, ok? Link, tá aqui. É um style sheet, folha de estilo, tipo texto CSS, e a referência é para onde? Para a minha pastinha CSS, para o meu arquivo bootstrap.css. Tá? Então, css barra bootstrap.css. Ok? Ok, a partir desse momento basta eu salvar. Ao retornar aqui e atualizar a tela, nós já temos a nossa telinha bem parecida com essa versão. A diferença é que nessa aqui eu não tenho espaço aqui em cima e aqui eu tenho espaço. Isso eu fiz manualmente, tá? Porque o Bootstrap ele vai deixar padronizado assim, colado lá em cima. Tá? Mas basta criar um outro arquivo CSS, colocar uma margem aqui em cima e pronto. Isso é o de menos. Mas o fato é que agora a nossa tela está bem igual à outra. Okay? Se eu clico aqui, eu venho para a tela de cadastros, porém aqui ele não encontra a página. Por quê? Porque nós ainda não temos a página, não criamos a página, então ele não vai encontrar realmente. Mas o fato é que agora está perfeitamente estilizada a nossa página. Okay? O que falta? Eu vou colocar um título. Tá? A gente pode ver que aqui está localhost, né? E aqui no nosso exemplo a gente tem cadastro de alunos. Isso é devido ao título. Então vou colocar aqui o título. Cadastro de alunos. Ok. Agora eu já consigo visualizar aqui em cima o cadastro de alunos. E aí, aqui embaixo agora tem um detalhe. Bom, se eu fizer o teste da recursividade, ok? Eu vou ver que eu tenho esse menu. Vou diminuir. Ele vai aparecer aqui. E quando eu clico, nada acontece. Ok? Por que não acontece? Porque ele utiliza o JavaScript para poder fazer isso. E o nosso projeto, ele ainda está sem JavaScript. Tá? Então, ele tem o estilo, mas ele não tem o JavaScript, que tem que ficar aqui embaixo. Então, para que isso funcione corretamente, o que nós teremos que fazer? Aqui no final, antes de fechar a tag body, nós vamos colocar as chamadas para o nosso script. Ok? Então, veja bem, eu tenho uma pastinha chamada JS. Dentro dessa pasta eu tenho um arquivo chamado bootstrap.js, que é esse arquivo aqui. Esse arquivo tem que ser chamado logo após a chamada do jQuery. Lembra que a gente baixou o jQuery? Esse jQuery aqui. Então, esse jQuery aqui, a gente tem que fazer a chamada antes. Então, o que eu vou fazer? JS barra jQuery traço 2.1.4, ok? 2.1.4.min.js. Tem que ser o nome completo do arquivo, ok? jQuery-2.1.4.min.js, que é o que está aqui. Então, primeiro, o nosso arquivo vai utilizar o jQuery, que é a nossa biblioteca de JavaScript, e depois nós vamos apontar para o bootstrap.js, que é esse arquivo, que é para ele usar aí o script necessário para poder fazer toda a parte de JavaScript funcionar no nosso projeto. Então a gente salva isso aqui, vamos voltar para a nossa tela, vamos atualizar. E agora vamos fazer um teste. Vou diminuir aqui, clicar aqui e a gente já consegue ver o menu funcionando normalmente.
Bacana, né? Então, esse efeitinho aqui, ó, é ocasionado pelo jQuery, tá? Pelo JavaScript. Então, por isso a gente precisa daquela chamada, ok? Então, tá aí. Voltando aqui ao normal. Vamos agora criar, a gente já tem um link, ok? Esse link aqui, ó, isso aqui são links, tá? Esses links de navegação, eles se encontram aqui, ó. Então, o primeiro link é o home, tá aqui, ó, LI. Depois a gente tem um outro LI, que é o cadastroalunos.php, que aponta para este arquivo. Este arquivo ainda não existe, então a gente tem que criar esse arquivo para ele poder funcionar, tá certo? Então, vamos criar ele na raiz. Seleciona aí cadastro, file, new file, dá um Ctrl S e vamos cadastrar aí. Cadastro alunos.php e aqui PHP. Salva. Ok. Agora a gente tem cadastro alunos.php. Só o fato de termos esta página já proporciona que ao clicar aqui a gente não tenha mais aquele not find, né? Not found. Simplesmente o PHP vai jogar a gente para lá, ó, cadastro alunos.php, então já estamos naquele arquivo, mas nada existe naquele arquivo ainda, ok? A gente pode notar aqui no arquivo de exemplo que ao clicar, né, no cadastro de alunos, o que mudou? Mudou o interior desta parte cinza, que nós chamamos de Jumbotron. Tá? Então aqui a gente tem o Jumbotron, dentro dele tem uns textos, e temos aqui embaixo uma assinatura. Do lado de cá nós temos a assinatura, a gente tirou. Dentro do Jumbotron a gente colocou o cadastro em si, né, os componentes, e aqui embaixo a gente colocou uma lista, né, uma tabela. Então o resto é igual, tem o Jumbotron, tem aqui o menu, ok? Então para que isso funcione corretamente, eu vou ter que repetir essa estrutura dentro do meu arquivo, desse arquivo aqui, tá? Então ó, eu não tenho menu de navegação, não tem nada, se eu quiser voltar eu tenho que vir aqui em cima, né? Então para eu poder continuar com esse menu, eu tenho que copiar ele para outra página. Então, para isso, eu venho aqui, vamos fechar aqui esses arquivos e vamos abrir aqui o nosso index, tá? Vamos copiar tudo isso aqui para o cadastro alunos. Ok. O que vai mudar, né? Continua fazendo referência ao nosso Bootstrap, igual. Aqui continua igual. Tá? Então, vamos só salvar aqui que a gente vai ver que a página ela ficou a mesma agora, ó. Atualizou. Se eu vier para cá, para cadastro de alunos, ele não fica mais em branco, porém ele mostra a mesma coisa que tem em home. Lógico, é a mesma coisa, né? A gente copiou o código. E a gente pode notar que aqui em home, a gente tem um retângulo preto por trás para identificar que a gente está na página home, ok? Que é o index. E quando eu clico em cadastro de alunos, ele veio para cadastro de alunos, mas essa parte preta continua em home, não veio para cá. Então, o certo é tirar isso daqui de home e colocar em cadastro de alunos quando a gente clicar aqui. Bom, para isso basta eu pegar este arquivo, cadastro alunos, e modificar exatamente esse ponto aqui, cadastroalunos.php. Então, eu vou vir aqui no primeiro item do menu, que é esse index.php, e vou tirar a diretiva, tá? O nosso atributo class active. A gente tira ele daqui e coloca ele aqui agora, ó, porque agora o que está ativo é o cadastro alunos. Ao fazer isso, a gente vai ter o resultado que a gente quer. Pronto, agora está preto aqui. Se eu clico em home, ele fica em home. Se eu clico em cadastro alunos, ele fica em cadastro alunos. Vamos limpar o Jumbotron, né? Vamos dar uma olhada aqui no index, no nosso Jumbotron, que é esta parte aqui. A gente tem um H1, cadastro alunos, né? Esse H1 eu vou manter, eu vou tirar apenas este parágrafo, ok? Então, cadastro. Na verdade, aqui eu vou colocar um H2. Um H2 aqui. E esse parágrafo eu vou tirar. E o que vai vir aqui agora?
Bom, o que vai vir aqui agora, dentro da div Jumbotron, é a nossa estrutura de componentes de cadastro, né? Então, se a gente dá um save all aqui e dá uma olhada aqui, a gente precisa desses componentes, né? O que nós temos até o momento é um Jumbotron somente com cadastro de alunos, sem nada embaixo. Vamos colocar os componentes então. Para isso, a gente dá um espaço e coloca aqui a estrutura do componente que a gente precisa. Eu não vou perder tempo explicando o que é cada componente, ok? A ideia não é falar, não é uma aula de HTML, e sim de cadastro envolvendo PHP. Então, mas a gente está vendo aqui só para conhecer a estrutura, tá? Então, primeiro, a gente vai ter aqui uma div, é um form, né, um formulário. Esse formulário já está usando classe aqui ó, do Bootstrap, form horizontal, né? Ele é um formulário horizontal. Tem o papel de formulário, vai utilizar o método post para postar informações e o action dele é vazio, ou seja, ele não vai direcionar o que a gente postar aqui para outra página. Ele vai direcionar para esta mesma página, ok? Então ele vai cair aqui. Então aqui estão os componentes, a gente tem o input, né? Já vamos falar sobre esse value, ok? Então todos os inputs têm um value aqui com código PHP, tá? O que provavelmente vai ocasionar um erro agora que eu atualizar o arquivo aqui na frente. Por quê? Porque a gente não tem as variáveis que aquele PHP está buscando agora, tá? Então, normal, vai ocasionar esse erro mesmo. Mas o importante é que nossa estrutura está montada, né? Então, a gente pode ver que está semelhante a essa daqui, cadastro alunos com os componentes, só que aqui não está dando erro. E aqui, cadastro alunos com os componentes, porém, dando erro, né? Já vamos verificar isso. Legal. O que mais tem que mudar? Tá? A gente vê que aqui a gente tem uma tabela, né? Uma lista do que a gente vai cadastrando aqui embaixo. Do lado de cá não temos ainda. Tá? Então a ideia é que tenha. Então vamos criar essa estrutura aqui. Essa estrutura ela tem que entrar depois. Tá? Aqui é o Jumbotron. Tá? Então depois do Jumbotron, aqui embaixo, a gente vai colocar a nossa estrutura. Ok, vamos posicionar aqui então a nossa tabela. Então, como a gente pode ver, nós temos a tabela, tá? Uma div tabela, table, e essa tabela ela tem um cabeçalho, que é o head, onde vai ter todos esses itens, e depois tem o body, que é onde a gente vai fazer um loop, ok, para encontrar e colocar aqui todos os valores desses itens que a gente vai buscar no banco de dados, ok? Depois a gente tem o footer, eu vou colocar um outro HR aqui embaixo. HR significa Horizontal Row, tá? Ou seja, uma linha horizontal, só para separar esses itens aqui. Então eu vou salvar isso aqui, só para a gente... não save as não. Save all, para a gente ter uma ideia de como está ficando. Tá lá, temos aqui um horizontal row, ou uma linha, temos aqui a nossa tabelinha, tá? E aqui embaixo está dando erro, lógico, em virtude de não termos ainda o nosso PHP pronto. Ok? Ok. Muito bem. Neste ponto, a gente já concluiu o código necessário para o HTML da nossa página. Tá? Então, aqui já está concluído. O que nós precisamos fazer agora? Agora sim a gente vai entrar de vez no PHP, que é o que interessa. Tá? Então, para isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o nosso banco de dados. Então, para criar o banco de dados, né, nós vamos utilizar o nosso Workbench. Então, Workbench, MySQL Workbench, que é a ferramenta que a gente utiliza para usar o MySQL. Então, aqui a gente tem uma conexão. Eu vou conectar aqui mesmo. Ok, muito bem.
Já tenho aqui create if not exist vendas. Não, isso aqui é um outro exemplo. Cadastro alunos, nós vamos criar um outro. Não, vamos criar o cadastro alunos mesmo. Vamos criar o cadastro alunos mesmo. Então, para criar aí o cadastro alunos, deixa eu ver se está aqui o esquema em algum. Não é esse, não é esse. Não é esse. Ok. Itens venda, não é esse. Tá. Para criar o cadastro alunos, nós vamos fazer assim. Eu vou pegar aqui cadastro alunos. E vou... na verdade, nós vamos fazer assim. Criei aqui. Create schema if not exist com o nome de cadastro eu vou criar um outro, tá? Vou deixar o cadastro alunos lá e vou criar o cadastro aqui. Cadastro. Só isso. Vou vir aqui embaixo e vou criar, inclusive deixa eu ver uma coisa aqui. Up to clipboard, create statement. Editor, create statement. Tá. Vamos usar esse daqui. Só que ele vai ser cadastro. Ok. Então aqui eu não vou setar nada além disso. Create database cadastro. Ou pode ser esquema também. If not exists. Ok. Cadastro. Muito bem. E aqui eu vou usar o esquema cadastro. Legal. Aí eu vou pegar a minha tabela que eu tenho, que é a tabela de alunos, e vou copiar, né, enviar para o SQL Editor com o script de criação, tá? Então tá aqui, create table, alunos, né, ID aluno, ok, engine no DB, auto increment vai começar em 1, ok? Default char7 é o UTF-8, padrão. Então esse código é o código que a gente precisa para criar o nosso esquema aí, tá? Então o que eu vou fazer? Ao rodar esse código, ele vai criar aqui para mim um banco chamado cadastro com a tabela alunos. Tá? Vamos ver? Rodamos. Tudo com sucesso. Vamos atualizar aqui. Está aqui cadastro, tabela, alunos. Se eu selecionar todas as linhas dessa tabela, a gente vai ver que não tem nenhum registro nessa tabela. Okay? Então está criado aí o nosso cadastro. Perdão, nossa tabela. Bom, tabela criada no banco. Agora eu volto lá no PHP. E eu vou criar um arquivo agora, que é um arquivo para conexão com o banco de dados, que é o arquivo que vai conter o código necessário para nós conectarmos com o banco de dados e buscarmos dados desse banco de dados, ok? Então, esse arquivo eu vou criar aqui no mesmo diretório desses outros, tá? E vou chamá-lo de conexão BD. Ok? Então, botão direito aqui, new file, Ctrl S, conexão BD, ou seja, conexão com banco de dados, PHP. Aqui, ponto PHP. Salvar.
está aqui, conexão BD. O que vem dentro desse arquivo? Bom, este código aqui. Tá? Primeiro, nós vamos definir algumas constantes. Ok? Nessas constantes eu dou o nome de dbHost, dbName, dbUser e dbPass. Tá? Isso são valores que não vão mudar. Tá? Você pode colocar o nome que você quiser nessas constantes. Eu decidi colocar dbHost, dbName, dbUser e dbPass. Pass é o password, ok? Então, qual é o servidor do meu banco de dados? Bom, se eu olhar aqui no meu arquivo, no meu Workbench, eu tenho aqui que o meu servidor é este, ó, localhost 3306 é a porta, tá? Então, o meu servidor é localhost. Então, eu venho e configuro este arquivo para que ele tenha localhost. No caso de vocês, vocês vão ter que ver qual é o servidor que o banco de dados de vocês está instalado. Provavelmente será localhost também. dbName é o nome do banco de dados, certo? Então, o meu banco de dados, que eu acabei de criar, ele tem um nome que é o mesmo do esquema, né? Ele tem o nome de cadastro. Então, eu preciso vir aqui e alterar para cadastro. Ok? dbUser é o nome do usuário. Vamos ver o nome do usuário dessa conexão que eu tenho. É root. Então, usuário, root. E o password, tá? Ele por padrão, na instalação padrão, se você não configurar uma senha, ele fica vazio. Então, é o meu caso, eu deixo vazio. Ok? Pronto, aqui eu tenho as minhas quatro constantes definidas. Em qualquer local do meu código que eu chamar por essas constantes, o valor que elas vão trazer é o que eu configurei aqui do lado. Bom, agora eu vou criar uma função chamada prepareQuery. Essa função poderia ter qualquer nome também, tá? Mas eu chamo de prepareQuery, onde ela vai receber um parâmetro. Tá? Esse parâmetro chama SQL. Pode ser qualquer nome também. Ok. O que eu faço? Eu crio uma variável chamada db, tá? E eu instancio um objeto do tipo PDO. Nós vamos fazer acesso a dados aqui utilizando o PDO, tá? Que é aí, o que a gente tem aí de mais novo no PHP para conexão com o banco de dados, em vez de utilizar aí o método antigo, onde a gente utilizava o MySQL Connect, o MySQL Connection, o MySQL Query, enfim, utilizava uma forma de conexão já mais antiga, onde não era orientado a objeto e a gente tinha aí, estava vulnerável a alguns problemas. Então, utilizando o PDO, a gente tem mais segurança, ok? E muita mais praticidade aí na conexão com o banco. Então, por isso nós vamos usar o PDO. A única coisa orientada a objeto nesse projeto que a gente está usando aqui é o PDO. Tá? Então, este arquivo aqui, ele cria, tá? Essa linha de código, ela cria uma instância da classe PDO, então está instanciando o objeto PDO. E quando a gente instancia esse objeto, o construtor dele espera alguns parâmetros. Tá? Os parâmetros que ele espera é justamente a string de conexão, que consiste em MySQL host igual, a gente concatena com dbHost, que é esse valor aqui, que vai ser localhost, certo? Concatenamos também com dbName, que é o nome do banco, que vai ser dbName, então está aqui dbName, e depois a gente tem o parâmetro do usuário, que é o dbUser, e do password, que é o dbPass, tá? Então, assim a gente cria o objeto PDO. Depois eu vou configurar alguns atributos, né? Por exemplo, o modo do PDO de erro, né? De mensagem de erro, eu configuro, e o modo de fetch mode do PDO, que é a forma com que ele vai voltar os dados para mim do banco de dados, eu configuro para objetos. Então, eu quero que ele volte em forma de objetos para mim. Tá? Então, isso aqui é padrão. Depois que eu faço, eu retorno essa variável db, que agora é um objeto PDO, chamando a função, tá? o método que possui dentro desse objeto chamado prepare.
Esse método ele espera o parâmetro SQL, que é o parâmetro que a gente recebe aqui quando essa função for ser chamada. Tá? Então, quando eu chamar essa função, eu vou passar um SQL, que nada mais é do que um insert, um select, um update, alguma coisa que eu vou fazer. E quando eu preparar o meu banco de dados aqui, o meu DB, eu vou passar essa instrução para ele também. E aí ele vai retornar para quem chamou essa função um objeto PDO tá, preparado para executar a instrução que ele recebeu. Então isso é o que esse arquivo faz, nada mais do que isso. Tá? Então podemos fechar aqui. Vamos salvar. E voltamos aqui para o nosso cadastro alunos. Aqui no cadastro alunos, agora que a gente já tem a conexão com o banco de dados, eu vou ter que criar ainda mais alguns arquivos aqui. Tá? O próximo arquivo que eu vou criar vai ser o meu controller. O que é o controller? O controller nada mais é do que um arquivo que vai me auxiliar, ok, a montar as minhas instruções. Tá? Então, como a gente viu aqui, ó, o que eu tenho aqui nessa tela? Tá? Eu tenho algumas instruções padrão que nós aprendemos aí no banco de dados. Então, o que é? Eu tenho o insert, que faz inserção de dados em uma tabela, que é para inserir. Quando eu inserir aqui os dados, eu vou clicar em salvar, ele vai inserir esses dados no banco. Então, eu tenho que escrever esse comando SQL. Se eu não escrever o comando, não funciona. Então, eu preciso escrever o comando SQL, ok? Então, para isso, eu vou criar um arquivo que escreva esse comando para mim. Quando eu for alterar, que eu clicar em editar, esses dados vão vir para cá, eu vou alterar o que eu preciso e eu vou salvar. Isso precisa ser o quê? Alterado no banco de dados, através do comando update, que já vimos. Então, o comando update, ele também tem que ser escrito automaticamente pelo PHP, para poder executar essa alteração lá no banco de dados. Quando eu faço uma exclusão, certo? Eu também preciso escrever um comando, que é o delete. Tá? Esse tem que ser escrito pelo PHP. Então, a gente já viu que tem o insert, tem o update, tem o delete e tem as query, que a gente aprendeu. A query é o que? É o select. Então, quando a gente escreve o select, a gente traz dados do banco, que é o que é feito aqui nessa tabela. Esse dado só está sendo mostrado aqui porque foi executado um comando select e ele trouxe essas informações do banco aqui para cá. Então, esses 4 comandos eles vão ter que ser escritos, ok? No nosso PHP. E esse arquivo controller é que vai ser responsável por fazer a criação desses comandos, de escrever esses comandos para a gente, tá certo? Então, por isso a gente vai utilizar esse arquivo que é o controller. Tá? Se eu precisar amanhã ou depois criar um outro cadastro aqui, seja lá do que for, aí eu vou criar mais um arquivo controller, só que agora com o nome desse outro cadastro. Cada controller vai ter um nome do seu respectivo cadastro. No caso de alunos, controller alunos. Tá? É importante notar aqui o seguinte também. Neste caso aqui, ó, eu vou fazer aqui um cadastro. Tá? Vou fazer aqui um cadastro da Maria. Ok? A Maria ela vai ter essas informações. Eu vou clicar em salvar. Quando eu clico em salvar, notem que o banco de dados ele trouxe, que o sistema ele trouxe para mim os 2 registros que eu tenho no banco. Eu tenho 2 registros lá na tabela. Se eu tivesse 50, ele ia trazer os 50, ok? Porém, quando eu clico em editar, vocês concordam comigo que ele vai ter que trazer do banco de dados apenas um registro. No caso, o registro que eu vou colocar os dados aqui em cima. No caso, se eu selecionar Maria, ele preencheu aqui os dados com os dados da Maria. Tá? Então, ele foi no banco e buscou apenas um registro para colocar aqui. Diferente dessa tabela, que ele pega tudo, aqui ele pega apenas um registro. Então, nesse caso, nós vamos ter que ter 2 selects. Né? A gente viu que existe um select que tem a cláusula where, que a gente vai colocar um filtro, que é o que a gente vai usar aqui. O filtro vai ser o quê? Eu quero o registro cujo a chave primária dele seja a chave primária desse registro aqui, ó, que no caso da Maria é o 15. Né?
nesse caso aqui, 15. Então, o where ID, né, do aluno seja 15. E nesse caso aqui é um select asterisco from, né, da tabela lá para trazer todos os dados, ok? Então, tudo isso vai ficar onde? Vai ficar no helper, tá? E a gente já vai ver isso aí. Então, vamos lá. Para a gente construir o helper, eu vou criar aqui o meu helper aluno. Vou criar ele aqui. Helper aluno não, pessoal. Controller aluno. O helper é um outro arquivo que a gente vai ver depois, tá? Controller aluno, ok? Então, new file, tá? Ctrl S, controller aluno.php e aqui php. Salva. Muito bem, temos agora o nosso controller aluno. E o que vai vir nesse controller aluno são códigos PHP. Tá? Então aqui a gente tem alguns códigos PHP. Tá? Então a gente tem aqui uma série de códigos. Né? Temos aqui uma instruçãozinha chamada require once. E aí os nossos outros códigos. Bom, para a gente fazer passo a passo e não ficar muito complicado, nós vamos começar, ok, com uma única função chamada insert, ok? Então vamos lá. O que essa função faz? Então é o seguinte: nós criamos um arquivo chamado controller aluno e essa função ela vai fazer o seguinte: dentro desse arquivo eu tenho uma função chamada insert que recebe um parâmetro campus. Esse parâmetro ele vai ser um array, tá? Então aí nas aulas anteriores de PHP que a gente tem aqui no canal, a gente viu o que é um array, como ele funciona e como fazer um loop através do for each dentro desse array. Se você não viu ainda, assista a aula, você vai entender o que a gente vai fazer aqui. Então a primeira coisa é entender o que esse insert vai fazer. Bom, pense comigo. Primeiro, né, já vimos, aprendemos, não aqui nas aulas do canal, mas em sala de aula, a gente aprendeu o que é o comando get e o comando post, os modos, né, os métodos get e post de um formulário HTML, que a gente tem aqui. Ó, tá? Então aqui a gente tem um formulário, form, e a gente tem um método post. A gente viu que quando a gente clica em um botão, como este aqui, que é um submit, este formulário vai ser submetido, ele vai ser postado para o servidor. Ele vai lá para o servidor onde está rodando o PHP. Quando ele chegar lá, eu vou ter condições de saber, certo? Se este formulário foi postado com o método post ou com o método get. Então, vou verificar se foi o método post. Todos esses dados, todos os valores que estiverem dentro do input, dentro do value, e o que é algo estar dentro do value? É isso aqui, ó. Se está escrito Maria aqui, porque Maria está dentro de value, certo? Se eu escrever aqui, por exemplo, HHHH, isso aqui é o value desse componente. Então, quando eu clicar nesse botão, ele vai para o servidor via post. Quando chegar lá no servidor, eu vou pegar o nome deste componente. Ó. Qual é o nome do componente nome? Ele é um input. Qual é o nome dele? Basta procurar aqui, ó. Tá aqui o input, name. O name dele é nome. Se eu pegar lá embaixo, cifrão underline post, que é a nossa variável post, com o nome, né, na posição nome, ok? Que é o name dele, ele vai me trazer para mim este valor aqui que foi digitado. Então é isso que eu vou fazer, eu vou recuperar tudo isso aqui lá no outro lado, ok? Para que eu vou recuperar tudo isso aqui? Bom, eu não estou cadastrando um novo aluno, olha só, eu vou cadastrar aqui o Paulo agora. Paulo, CPF do Paulo vai ser o RA do Paulo. O sexo nós vamos selecionar masculino. O telefone 44 999 9 5555. E o endereço Rua D.
Tudo isso é o que eu quero inserir no banco de dados. E a gente já aprendeu que para inserir dados no banco de dados, isso tem que ser feito através do comando insert. Né? Então, como que esse comando vai funcionar? Eu vou ter que escrever insert into tb, né? Que é a minha tabela. E aí eu vou dizer o nome da minha tabela, vou dizer os campos que eu vou fazer a inserção e os valores, ok? Os valores. Então, insert into alunos, ou cadastro alunos, no caso a tabela alunos, né? Insert into alunos, vou abrir parênteses, vou colocar os campos, então vai ser o campo nome, o campo CPF, o campo RA, o campo sexo, telefone e endereço. Depois eu vou escrever values e vou colocar os valores, na mesma ordem. Então, o primeiro valor vai ser o quê? Paulo, o segundo valor 1, o terceiro esse aqui, esse aqui, esse aqui. Só que isso a gente sabe fazer na mão, né? Se a gente vier aqui e começar a escrever aqui, então vai dar certo. Então, vou lá, insert into, aí eu vou colocar aqui, no meu caso, alunos, né? Aí eu abro e coloco lá alunos, eu tenho os campos. O ID não precisa, porque o ID é auto-incremento, eu não tenho que colocar valor para ele, então eu vou colocar lá nome, vírgula, CPF, vírgula, RA, né? E assim sucessivamente. E aqui, values, e aí eu coloco os valores, tá? Então, esses valores, né? Entre aspas, é o primeiro nome, então Paulo, ok? Depois, segundo nome, o segundo nome não, o CPF, aí eu vou colocar aqui o CPF, que é o 111, que é o que está lá. Depois eu vou colocar, vamos fazer um aqui só para a gente ver, o RA. Depois do RA eu tenho o telefone. Depois do telefone, endereço, ok? E depois do endereço eu tenho sexo, ok? Sexo. Muito bem. Então, Paulo, vamos ver como que nós vamos cadastrar esse cara, né? Que eu escrevi aqui, ó. Paulo, aí eu vou ter esses uns aqui, ó, que eu vou colocar aqui. Depois o RA vai ser esse aqui. Então, o RA é o próximo. Vai ser esse aqui. Depois o sexo, tá? Ele vai vir como M. O que a gente cadastra no banco é o M. Tá? Aquele masculino, ele mostra porque o nosso componente select está configurado para mostrar masculino, mas o que vai para o banco é o M ou o F. E depois do telefone, o endereço, que no nosso caso vai ser este aqui. E por último, o sexo. Não, sexo, CPF, telefone. Peraí. Nome, CPF, RA, telefone, né? Que não é o sexo ainda, é o telefone. O telefone vai ser esse aqui. Então, o telefone vai ser esse aqui. Endereço vai ser esse aqui. E aqui sim o sexo, no caso do LM. Então, aqui a gente tem o comando insert que tem que ser executado. Para que isso aqui seja salvo aqui no banco de dados e fique aqui dentro dessa tabela, eu tenho que rodar isso aqui. Esse comando aqui tem que ser executado. Quem é que vai executar esse comando? Se eu escrever na mão aqui, ó, eu vou pegar aqui a minha tabela, o meu banco de dados cadastro, né? Select cadastro.alunos, ok? Então, eu vou pegar esse cara aqui e vamos ver o que ele traz quando eu rodo ele. Olha só, ele vai trazer nada. Mas quando eu rodar, ok? Eu vou pegar esse cidadão aqui. Vou botar aqui cadastro. Vou cadastrar aqui. E rodo ele. Ó, executou com sucesso. Quando eu rodar esse aqui de cima de novo. Olha aqui, eu já tenho na minha tabela esses dados.
ok? Então, para que isso aqui aconteça, tá? Eu tenho que fazer com que a minha aplicação saiba escrever esse comando, esse insert into aqui. E só tem um jeito de eu fazer isso, é escrevendo um algoritmo que faça isso acontecer, tá? Então eu vou pegar agora esse cara daqui, vou excluir, porque nós vamos inserir depois esse item, ok? Que foi só uma demonstração, ok? Se eu rodar, já não tem mais nada. Muito bem. Então, o objetivo é fazer com que a nossa aplicação escreva esse comando. E quem vai fazer isso aí? Quem vai fazer isso é justamente o controller, através dessa função, insert. Então, essa função insert é que precisa saber escrever aquele comando lá. E é isso que está sendo feito aqui embaixo. Só que é o seguinte, como é que eu sei que os valores que vão ser inseridos é Paulo, 111, 789, 789, como é que eu sei que esses valores aqui tem que estar aqui na minha aplicação? Como é que eu pego esses valores? Okay? Aqui foi só digitar, foi fácil. Mas aqui, no PHP, como é que eu vou pegar esses valores? Bom, se os valores estão digitados aqui, o usuário já digitou isso aqui, basta, quando ele clicar no salvar, eu buscar essas informações através do post. Como eu falei anteriormente, eu pego lá cifrão underline post, na posição, e essa posição é o nome de cada componente desse, e o nome de cada componente desse eu tenho aqui, ó, no atributo name. Então, name, ó, cada name vai ter um nome. Esse é o nome do meu item, né, do meu input. Então, basta eu pegar cifrão underline post na posição desse cara, e aí eu vou ter o valor que foi digitado. Com esse valor que foi digitado, fica fácil, né? Eu já tenho o valor, basta fazer o quê? Montar essa estrutura. E como é que eu vou saber o nome dos campos? O nome dos campos, se eu estou trabalhando aqui na tabela alunos, eu como programador sei que a tabela alunos tem esses campos aqui. Então basta colocar esses campos na mão lá no código. Então agora eu tenho o nome dos campos e eu tenho os valores. Eu tenho o nome dos campos e eu tenho os valores. Com o nome dos campos e os valores, basta eu montar uma string, tá? Um texto que tenha este formato aqui. Aí eu mando o meu PDO executar isso daqui e ele vai fazer a execução para mim, inserindo esse dado. Bom, para isso, né, já que eu tenho uma função, a gente já aprendeu sobre funções, já sabemos o que funções faz, né? Então eu preciso apenas que a minha função receba um array, porque com um array vai ficar fácil, né? O array, eu vou criar um array que tem a seguinte estrutura. A gente aprendeu que o array ele é composto por posições e valores, que a gente chama de key, certo? E value, ó, key e value, key e value. Então cada posição e cada valor do meu array é o que nós vamos montar essa estrutura. Então eu vou ter assim, ó, key, que vai ser o nome do campo, e value, que vai ser o valor. Key, que vai ser o nome do campo, e value, que vai ser o valor. Então eu tendo um array com essa estrutura, vai ficar fácil eu percorrer esse array para montar isso daqui, né? Então o desafio agora é o quê? É criar um código que monte esse array com essa estrutura, para eu poder passar esse array por parâmetro para cá, para a gente montar o comando aqui, tá? Então, aonde que eu vou fazer isso? Aonde que eu vou montar esse array? Tá? Esse array será montado aqui dentro do cadastro alunos. Tá? Então, dentro do cadastro alunos, nós vamos criar uma estrutura PHP aqui, porque é esse arquivo que vai receber o post, né? Esse arquivo aqui é esse arquivo aqui, ó. É essa tela. É aqui que o usuário escreve, não é? Então, é aqui que nós vamos recuperar esses valores e montar esse array, tá? Só que nós não vamos escrever isso direto dentro desse arquivo. Por quê? Porque essa função que monta esse array, ele é uma função repetitiva, é uma função que monta array, simplesmente monta array, monta array, monta array. Então nós vamos criar um arquivinho chamado helper que vai fazer isso aí pra gente, certo? Então esse arquivinho vai simplesmente montar esse array pra gente, tá? Nós vamos chamar ele de helper. E pronto, toda vez que a gente precisar montar o array, a gente chama o helper, ele monta para a gente e acabou. E vamos deixar aqui nesse arquivo somente o código PHP necessário para a gente poder trabalhar. Tá?
Isso a gente vai ver na próxima vídeo, tá? Essa vídeo vai ter são duas videoaulas essa série. Essa aqui foi bem grande, durou aí 1 hora, e a próxima acredito que seja menor. Então, na próxima videoaula a gente finaliza esse projetinho, ok? Até lá, grande abraço.